Bom, não queremos tomar mais tempo, porque já sabemos que essas porções que vamos ouvir, temos que ouvi-la com reverência, pedindo ao Senhor que nos ajude a entender todas essas coisas que estará nos lendo o reverendo José Benjamin Pérez, todas essas porções, porque isto faz parte dessa grande mensagem que nos correspondeu hoje. E eu quero deixar conosco imediatamente o nosso apreciado irmão e amigo, o reverendo José Benjamin Pérez Matos, de Porto Rico. Muito obrigado, missionário Miguel Bermudes Marim. Que Deus continue te abençoando grandemente. O tema ele já nos leu. O mistério da manifestação dos ministérios de Moisés e Elias no último dia, pregado em 6 de agosto de 1997, em Monterrey, no México. Ele usou a escritura do livro do Apocalipse, capítulo 11, versículo 3 ao 4, e Zacarias, capítulo 4, de 1 ao 14. Nos diz na mensagem: os ministérios do Senhor Jesus Cristo e Moisés e Elias no último dia. José revelado aos seus irmãos, pregado em 19 de novembro de 1995 no Brasil, nos diz: será o mesmo Espírito, o mesmo anjo do pacto, mas em outro véu de carne, como é com o caso de Elias. Quando Deus promete que enviará o profeta Elias, encontramos que é o ministério de Elias em outro homem. E a cada vez que promete enviá-lo novamente, outro homem tem que aparecer, onde o ministério de Elias seja manifestado e terá outro nome. Não tem que ter o nome de Elias, mas o nome que colocarem quando nascer. Quer seja que Deus ordene colocar esse nome enviando algum anjo, como fez com João Batista, ou por inspiração, que coloquem esse nome, talvez sem saber que estão sendo inspirados para colocar esse nome nesse véu de carne. Onde estará o Espírito e virtude de Elias na manifestação que corresponda para este tempo? Vimos como o Espírito e virtude de Elias esteve na terra por diferentes ocasiões, 4 ocasiões, e prometido para uma quinta ocasião, como uma das 2 oliveiras, e o ministério de Moisés prometido para uma segunda ocasião. Esses ministérios são os ministérios do último dia. Os ministérios dos anjos mensageiros de Jesus Cristo, do Filho do Homem, para ser manifestado em carne humana no anjo do Senhor Jesus Cristo. O anjo com o selo do Deus vivo. E no livro das eras sem editar, página 438, diz: agora, esta foi uma semana tão maravilhosa. Simplesmente não sei como expressar a Deus e a vocês por essa maravilhosa semana.
Estes foram um dos 8 dias mais felizes em que eu tenha pregado na minha vida. Isso é verdade. Aprendi tanto do Senhor e da sua tenra misericórdia e de tudo que Ele fez por nós. E de ver seu Espírito atuar novamente na igreja. Estou tão contente de ver os dons, que os dons começam a operar novamente na igreja. E aí o irmão William nos diz, este é um dom ministerial de profeta para dizer as coisas que devem acontecer. O ministério de Elias pela quinta vez e de Moisés pela segunda vez no anjo de Jesus. Aí eu passei aos técnicos para que coloquem e possam ler aí essas palavras tão reveladoras que nos escreve ali o mensageiro e nos diz no livro dos selos, na página 312, que nos fala dos ministérios de Elias. Nas vezes que Deus enviou esse ministério, diz. Página 312 abaixo diz, página 312 embaixo diz, estes dois profetas, segundo a repetição das suas obras, são Moisés e Elias. Esses ministérios sempre foram seus. Recordem. Farão igual como antes. Não mudaram. E recordem. Estes nunca morreram. E por favor, não venham confundir o quinto ministério de Elias com seu quarto ministério. Como estive ensinando, a igreja gentil está esperando Elias, correto? Mas agora o vemos com judeus. O quinto Elias. Recordem, não pode vir somente 4 vezes. Esse é o número do inimigo. Tem que vir 5 vezes. A primeira vez que veio foi Elias mesmo. A segunda vez foi Eliseu. A terceira vez foi João Batista. A quarta vez foi o 7º anjo. E a quinta vez verá com Moisés lá em Israel. Sim, Senhor, não vá confundir. Se você está bem inteirado dos números bíblicos, o 5 é o número de graça, trabalhando. E isso é o que ele fez. Agora vejam bem, foi Jesus um trabalhador da graça. Jesus são 5 letras. Trabalho, labor, 5 letras também. Foi um trabalho de amor por você. E se você chega a Deus, como vem? Por fé. No trabalho, correto. 5 é o número de trabalho para o crente. E de graça. Graça em inglês são 5 letras. Então, a primeira vinda de Elias foi o mesmo, ele mesmo. A segunda vinda foi Eliseu. A terceira foi João Batista. A quarta foi o 7º anjo, o último mensageiro da igreja, segundo Malaquias 4:5 e Apocalipse 10:7. Depois, a quinta vez será o mensageiro aos 144.000 judeus, depois que a noiva tenha subido. Mais adiante diz, agora permita-me mostrar a diferença. Se Elias vem no quinto ministério para converter a fé dos filhos aos pais, então seria o próprio Cristo convertendo a lei. Correto? Os pais guardavam a lei. Entendem? Quando Elias vem para cumprir o ministério de Malaquias 4, vem sozinho, mas quando vem para ministrar aos judeus em Apocalipse capítulo 11, então vem com Moisés. Assim que não há confusão, entendem? A inspiração veio e diz que Elias viria ao final da era da igreja para restaurar a fé dos filhos, a fé original dos pais, a fé apostólica, a qual nós devemos regressar. Pois o anticristo tinha a coisa toda confusa e todas as outras escrituras harmonizam com essa. E nessa ocasião, Elias vem sozinho. Mas, quando vier aos 144.000, a Bíblia diz claramente que virá juntamente com Moisés.
São dois. Não somente um, mas dois. E seu quinto ministério não podia ser para submetê-los outra vez aos judeus à lei, porque vem pregando Cristo aos 144.000. Amém. O Messias foi tirado. Amém. Não se confunda, a Escritura não mente. Glória, ó irmão, quando ouvi isso, disse, graças, Senhor. Quando ouvi isso acontecer, na realidade, vi Elias sair sozinho na era. Depois, quando ouvi voltar aqui, então eram dois. Disse, ali está, agora sim, Senhor. Amém, eu vejo. Pode ser que tenha sido um pouco confuso para alguém. Ele me disse que mencionasse, por isso eu fiz. Notem isto. Estes homens foram preservados vivos por Deus. E ele coloca na sexta dimensão. Desde o seu ministério original para um serviço futuro, porque serviram tão perfeito. Pense-o, este espírito de Elias ministra 5 vezes, o de Moisés 2 vezes. Nenhum dos dois estavam mortos. Não venha você a crer que estavam mortos. Ambos foram vistos vivos com Jesus no Monte da Transfiguração. Mas recordem, tem que morrer. Agora Moisés na realidade morreu, mas ressuscitou. Coloca, Moisés ressuscitou, porque foi um tipo perfeito de Cristo. Ninguém pôde encontrar onde foi sepultado. Os anjos vieram e o tomaram. Porque nenhum mortal podia levá-lo onde ia. Ele simplesmente passou por um ato. Teve anjos encarregados, porque somente eles podiam levá-lo onde ele podia estar. Ninguém sabia onde estava. Até Satanás teve contenda, guerra com ele, com o arcanjo Miguel. Ele não podia entender o que aconteceu com Moisés. Disse, ouvi que estava tremendo ali sobre o monte, olhando a terra prometida. E depois olhava para trás sobre os israelitas. Vi que estava tremendo, mas depois subiu à rocha. E essa foi a última vez que eu vi. E tem outros lugares onde... Aí vamos montar, quando encontrar, para falar desse... grande mistério de Moisés e de Elias. Já quando tivermos tudo isso, junto, poderemos falar todas essas citações. Continua dizendo aqui. Esses ministérios são os ministérios do último dia. Os ministérios dos anjos de Jesus Cristo, do Filho do Homem, para serem manifestados em carne humana no anjo do Senhor Jesus Cristo. E o anjo com o selo do Deus vivo. E agora continua dizendo, e também o ministério de Jesus Cristo prometido para o último dia, para ser manifestado no anjo do Senhor Jesus Cristo, que é o véu de carne, de onde Jesus Cristo estará se revelando como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em sua obra de reclamação, e estará operando o seu ministério, o ministério de Jesus Cristo, novamente na terra em outro véu de carne, com outro nome, mas será o ministério de Cristo, e também o ministério de Moisés, e também o ministério de Elias, que não terá que ter nem o nome de Jesus, nem o nome de Moisés, nem o nome de Elias, o véu de carne onde estiverem esses ministérios manifestados. Assim foi com José. Tinha um nome novo como príncipe, sentado ali no trono e com o selo do faraó. Agora o anjo do Senhor Jesus Cristo, com o selo do Deus vivo, com o Espírito Santo, estará na terra neste último dia. O mesmo Espírito que esteve em Jesus Cristo, e que esteve em Moisés, e que esteve em Elias, estará manifestado operando esses ministérios. Mas terá um novo nome. Não terá o nome de Moisés, nem terá o nome de Jesus, nem terá o nome de Elias. Terá o nome que tiverem colocado ao véu de carne, ao anjo do Senhor Jesus Cristo quando nasceu, e o registraram. E na mensagem,
desvelando Deus. Nos diz aqui nosso irmão Branham, aqui. Página 47 diz. Diz quando a palavra esteve em Moisés, ele foi Deus em carne. Quando esteve em Jesus, foi Deus em carne. Vem? A única coisa que ele fez foi mudar sua máscara. Não sua palavra, não sua natureza. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele somente mudou sua forma. Ele mudou de Noé a Moisés. Ele mudou de Moisés a Davi. De Davi a José. E assim sucessivamente, até que se tornou a plenitude da divindade corporalmente. Continua dizendo, esse será um nome novo para Moisés, esse será um nome novo para Elias também. Ou seja, para esses ministérios. Um nome novo para o ministério de Moisés, um nome novo para o ministério de Elias, um nome novo para o ministério de Jesus, para assim o anjo do pacto, o anjo do Senhor, o verbo que se fez carne 2000 anos atrás, estar em carne humana novamente, manifestado através do anjo do Senhor Jesus Cristo, cumprindo suas promessas correspondentes ao último dia. E na mensagem Dois Povos, no seio de uma mulher buscando a primogenitura, diz, pregado em 6 de maio de 2001, em São Luís Potosí, México. Diz nosso irmão William, e agora, onde se encontra a igreja do Senhor Jesus Cristo neste tempo final? Em que etapa? Na etapa do lugar santíssimo, que é a etapa da era da pedra angular. Aí é onde Cristo materializa tudo que está no lugar santíssimo do templo espiritual, o templo celestial. Portanto, em nossa era é que a glória de Deus estará manifestada, porque é no lugar santíssimo do templo celestial de Deus, sobre o trono de Deus, que está a glória de Deus manifestada. É aí onde está Cristo sentado sobre o trono do Pai. E agora, no templo espiritual de Cristo, tem que se materializar o trono de Deus na terra. Tem que se materializar na terra a arca do pacto. Tem que se materializar na terra o livro dos 7 selos. Tem que se materializar na terra tudo o que está lá no céu. Para Cristo em sua igreja no lugar santíssimo, ter um trono onde ele se sentar como rei e manifestar todos esses atributos de rei, porque ele é o rei dos reis e senhor dos senhores. Ele é a raiz e a geração de Davi. E ele tem que, em seu templo, cumprir todo esse programa. E ele é quem tem a chave de Davi, ou seja, que ele é quem começará o glorioso reino milenial de Davi, que é o glorioso reino milenial de Cristo. Porque Cristo é o filho de Davi, portanto, ele é o herdeiro ao trono de Davi. E no compêndio de anjos, página 16 diz: Pois, quando entramos na presença do Senhor Jesus, no tempo da sua vinda, haverá 1 milhão de anjos parados ao redor da terra com suas cabeças inclinadas e escutando, enquanto a igreja e todos os louvores de redenção, não sabendo eles do que estamos falando, eles jamais estiveram perdidos. Não sabem o que significa estar perdido. Você e eu sim sabemos.
Eles jamais estiveram doentes. Não sabem como se regozijar com a cura. Não necessitam cura. Se nunca tivesse existido o mar, também não teria. Se nunca tivesse existido o mal, nunca teria existido o bem. Se não tivesse existido a noite, não teria conhecido nada mais do que o dia. Podem ver a lei do contraste? Tem que ser dessa maneira. Continua dizendo a mensagem, o plano do templo espiritual de Jesus Cristo, pregado em 26 de agosto de 2001, em Caí, Porto Rico, diz: agora, que cor tinha o lugar santíssimo? Cor ouro. E estava no oeste. Por isso, a era da pedra angular é a era de ouro da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Vejam vocês, também a madeira. Vejam vocês, o ouro e a madeira. A madeira de uma cor e o ouro, cor ouro. Dão a cor triguenha, morena. E também os querubins que Salomão colocou de madeira de oliveira coberto de ouro. Aí vocês têm no lugar santíssimo toda a cor trigo. Vejam vocês, tudo está assim preparado. As tábuas também, com as quais foi feito o lugar santíssimo. E assim por diante. Tudo dá testemunho da cor de trigo amadurecido, que é a cor triguenha morena. E ainda mais, o anjo que apareceu ao reverendo William Branham, em seu corpo angelical teofânico, era cor trigo. Cor triguenho. Não era branco, mas que era de uma cor canela, ou pele canela. Portanto, até o anjo que apareceu ao reverendo William Branham, o qual segue em frente trabalhando na obra de Cristo. E depois aparece na visão da carpa, quando já o reverendo William Branham partiu. Vejam vocês, esse anjo estará no cumprimento da visão da carpa, no quartinho pequeno de madeira. E o quartinho pequeno de madeira também é cor trigo. Assim que vejam vocês, como tudo se junta na América Latina e no Caribe para a construção do lugar santíssimo do templo espiritual do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Quando cumprir tudo que está nesse título de propriedade, ou seja, tiver chamado todos os que são inscritos nesse livro dos 7 selos, então o abrirá, tomará, o abrirá no céu e fará sua obra de reclamação. Reclamará tudo que ele redimiu com seu sangue. E o mistério do 7º selo será aberto publicamente para a igreja. E então conhecerão plenamente o mistério do 7º selo. O mistério da segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá. Como rei dos reis e senhor dos senhores em sua obra de reclamação. E então, Cristo se manifestará em toda a sua plenitude na sua igreja, no lugar santíssimo do seu templo espiritual. E se manifestará no ministério do último dia, no ministério do anjo do Senhor Jesus Cristo, no meio das 2 oliveiras, no meio dos 2 ministérios dos anjos do Filho do Homem, no meio dos ministérios dos 2 candeeiros, das 2 oliveiras que estão diante da presença de Deus em Apocalipse, capítulo 11, versículo 3 ao 4, e Zacarias, capítulo 4, versículo 1 ao 14. Vejam que tudo isso está de acordo ao plano de Deus para a construção do templo espiritual de Cristo. E ali em Zacarias, capítulo 4, versículo 1 ao 14, está o plano. Zacarias viu o templo, representado ali no candelabro com 7 lâmpadas e suas 7 chamas acesas, e as 2 árvores de oliveira e os 2 ramos de oliveira, um de cada lado do castiçal ou candelabro. Agora, vejam vocês, também foi dito que não será com exércitos ou com força, mas com o meu espírito, disse o Senhor. Ou seja, que a construção do templo de Deus ou do templo de Jesus Cristo não é com exércitos, nem com forças, nem com sabedoria humana, mas com o Espírito Santo criando esse templo, construindo esse templo, criando uma nova raça com vida eterna e produzindo um novo nascimento nessas pessoas e, consequentemente, criando um novo templo espiritual para Jesus Cristo, para se manifestar Jesus Cristo em toda a sua plenitude na sua igreja, que é seu templo espiritual.
Agora, vimos o plano do templo espiritual de Jesus Cristo e vimos também a construção desse templo espiritual de acordo ao plano do templo espiritual de Jesus Cristo. Vejam que Cristo constrói seu templo espiritual de acordo ao plano que Deus deu, o qual é de acordo ao desenho do templo celestial, o qual foi refletido no tabernáculo de Moisés e no templo de Salomão. Por isso, no novo templo, para o reino milenial e para a eternidade, é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Esse é o novo templo espiritual. Esse é o templo de Jesus Cristo construído com o plano do templo espiritual de Jesus Cristo. Ele está construindo o templo, seu templo espiritual. Ele tem o plano e por isso ele se move de era em era ao território correspondente. E na mensagem das 70 semanas de Daniel, na página 73, página 73 diz: Página 72, página 72, em el livro que se imprimiu acá, creo que é 85. Livro que imprimimos aqui, creio que era 85, diz: Deus veio ao santuário para que este fosse ungido e foi dedicado a ele para que o povo viesse adorá-lo. Assim, não ungir seu lugar santo, mas ungir o lugar mais santo. E notamos que a Nova Jerusalém é o lugar mais santo. E a unção será sobre a Nova Jerusalém que desce de Deus do céu, preparada como uma noiva ataviada para seu marido. A unção será sobre eles. Mais adiante diz: quando o tabernáculo estiver levantado, a ressurreição veio, os judeus regressaram, Cristo e sua noiva vieram. Os judeus, os 144.000 estão selados, o milênio tomou lugar, haverá uma unção quando o lugar mais santo for ungido, o mais santo dos santos. O santo dos santos, quando o lugar mais santo é um santuário onde Deus morava entre os querubins. E neste tempo, Cristo se estabelecerá no lugar mais santo, com a unção sobre ele. E eles não necessitarão sol ali, porque o Cordeiro no meio da cidade será luz. Isso nunca descerá nessa cidade, como o velho tio dizia. Isso nunca será, porque Cristo será essa luz, ungido, e o rei virá e tomará seu trono por 1000 anos para reinar. E continua dizendo aqui: estávamos no plano de Deus para pertencer ao lugar santíssimo do seu templo espiritual. Por isso aparecemos neste tempo final e entramos no corpo místico de Cristo, a etapa do lugar santíssimo do seu templo espiritual, que é a era da pedra angular. E tudo isso é de acordo com o plano do templo espiritual de Jesus Cristo, refletido no templo de Salomão e no tabernáculo que o profeta Moisés construiu. Aí está o mistério do templo de Salomão. Porque o templo de Salomão tem um mistério. O mistério é o mistério da igreja do Senhor Jesus Cristo, o mistério do templo celestial. E o mistério do tabernáculo que Moisés construiu é o mistério do templo celestial e o mistério do templo espiritual de Jesus Cristo, que é sua igreja. Ou seja, que em ambos templos está o mistério do templo celestial e o mistério do templo espiritual de Cristo, ou seja, o mistério da igreja do Senhor Jesus Cristo. E agora, todos nós, nesses templos, somos um mistério, refletidos naqueles tipos e figuras, mas agora somos a realidade no templo espiritual de Cristo, somos pessoas celestiais. Nossa cidadania está nos céus. É celestial. Nossa cidadania está no templo celestial de Deus, a Nova Jerusalém. A igreja de Jesus Cristo é a Nova Jerusalém.
E agora esse é o mistério da Igreja do Senhor Jesus Cristo refletido no mistério do tabernáculo que Moisés construiu e do templo que o rei Salomão construiu. Que ninguém possa tirá-lo, que é uma pedra viva do lugar santíssimo. Que ninguém possa tirá-lo para colocá-lo em outra parte do templo, porque você é uma pedra viva cortada para encaixar corretamente na parte do lugar santíssimo. Você não pode encaixar em nenhuma outra parte do templo espiritual de Cristo, somente na parte do lugar santíssimo. Nos colocamos em pé, vamos deixar assim no tema o mistério da manifestação dos ministérios de Moisés e Elias no último dia. Nosso apreciado irmão e amigo, Dr. William Soto Santiago.